Fala galera, tá começando mais um podzão desta semana sendo gravado na quarta-feira, dia 27 de julho. Muitos assuntos para serem debatidos. O Paysandu mais uma vez aí adiou a vaga na segunda fase da Série C. E o Remo segue naquela luta para tentar chegar no G8. Antes da gente aprofundar os assuntos, participam comigo hoje a Gabi Gutierrez, que é produtora aqui do Portal Roma News. Oi, Gabi. Oi, Júnior, obrigada pelo convite mais uma vez. Bora lá, né? Que foi um final de semana, começo de semana um pouco indigesto aí para as torcidas paraenses. Também com a gente, Matheus Miranda, do Jornal Diário do Pará, do Caderno Bola. Matheus, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo hoje. Eu que agradeço pelo convite, Júnior, Gabi. Vamos fazer esse programa render a altura aqui de vocês, essa dupla de craque aqui. Então, no domingo, dia 24, o Botafogo ficou no 0x0 com o Remo, jogo lá na Paraíba, jogo ali cercado de muita expectativa por conta dos acontecimentos recentes entre Remo e Botafogo. Gerson Guzmão veio para cá, Anderson Paraíba também veio, então ficou um clima difícil entre os dois clubes, mas o jogo foi ruim e ficou 0x0 no placar. Na segunda-feira, o Paysandu deixou escapar aí a classificação antecipada, empatando com o Figueirense em 1x1 na Curuzu. E aí a tabela ela tá assim. Mirassol, esse já foi para a segunda fase com 32 pontos, líder isolado. Paysandu e ABC dividem a segunda colocação com 27 pontos cada. Uma vitória coloca o Paysandu na próxima fase. Com 26 pontos, Volta Redonda, Botafogo da Paraíba e o Figueirense. E com 25 pontos vem a Aparecidense em sétimo. E aí fecha o G8 o Botafogo de Ribeirão Preto com 23 pontos. Fora da zona a gente tem São José com 23 e Remo com 22. Vitória com 22, o Altos com 21 e o Manaus com 21. E aí 14º colocado para mim, não sei para vocês, a equipe que fecha essa lista de prováveis que podem chegar na segunda fase tem o Ipiranga com 19 pontos. Jogo logo para vocês o que vocês acham dessa classificação. Ainda dá para o Ipiranga chegar numa briga aí, brigando com Manaus, Altos, Vitória, Remo, São José e Botafogo por uma vaga? Vou começar falando então. Olha, eu acho que dá, né? Eu acho que tá um negócio bem embolado ali, meio difícil. Eu acho que a torcida do Ipiranga aí meio que esperando por um milagre, mas dizer que não dá é não conhecer como é que funciona a Série C, né? Então, pode ser que a gente acabe se surpreendendo, mas acho que é criar um pouco de expectativa demais, né? Eu acho que no caso do Ipiranga, só se contar com um milagre mesmo, porque tá com 19 pontos, né? Vai a 28 e a maioria dos sites estatísticos estão apontando que a linha de corte é 28, mas se assegurar somente nessa pontuação acho que é arriscar demais, então deixa de fazer o dever de casa dele para evitar o rebaixamento, que acho que já tá bom. Acho que a partir eu acho que até a 12ª equipe que está posicionada na tabela vai brigar. Ainda dá para ter uma disputa ali, né? Uma chance maior. A partir disso, eu acho que tem que ser, como tu mencionaste, ser um bem bolado muito forte para contar com o teu resultado, com o resultado do outro, para tentar almejar alguma coisa. Mas, é uma matemática muito grande que o torcedor vai ter que fazer aí e contar com a fé. Sim, e nessa reta final vai ter muitos confrontos diretos, que muitas equipes vão tirar pontos de uma, então qualquer tipo de vacilo, para tudo do Remo, né? A gente pode ver, ainda tá certamente vivo na tabela, mas qualquer tipo de vacilo daqui por diante pode custar caro esse sonho da classificação e posteriormente do acesso deles, né? E o Remo? Tá na 10ª colocação, tá aí nos últimos 5 jogos, empatou 3, venceu apenas 1. O que vocês imaginam que o Remo ainda pode fazer nessa Série C? Para mim, o Remo já tá aí com os 2 pés fora da próxima fase. Eu discordo. Como eu falei, né? Eu acho que a Série C ela é um campeonato ali que é sempre bem embolado e surpreende a gente em vários momentos da competição. Então eu acho que não está tão distante, por exemplo, como o Ipiranga, né? Eu acho que pro Ipiranga já falar realmente que está literalmente com os 2 pés fora. Só se realmente acontecer aí uma grande reviravolta, um grande milagre. Mas acho que com o Remo ainda tem boas chances, sim. A gente sabe que o campeonato está bem equilibrado, querendo ou não, né? A gente tem aí o Mirassol, que é o líder isolado, mas a gente sabe que está tudo ali bem de igual para igual, né? Nas disputas. Então, acho que tem chance, sim.
Eu acho que a gente ainda pode ver, talvez, com um pouquinho de sofrimento, né, pro torcedor até os últimos minutos ali e tentar arrancar essa classificação, mas eu não diria que é tão impossível, não. Eu acho que no caso do Clube do Remo, infelizmente ele se complicou sozinho. Atualmente ele está numa situação muito perigosa, porque com tudo que tem uma parcela grande de torcedor que ainda está otimista, só que se a gente pegar na matemática, o Remo precisa praticamente Ganhar Vencer os 3 jogos. 80% Ganhar da todos os pontuação. jogos. É possível, quando a gente olha a tabela, vê que os jogos são todos equilibrados. Não tem nem mesmo o Mirassol, que já está classificado, é um time diferenciado, tá entendendo? É um time que basicamente fez o feijão com arroz e se garantiu. Só que o grande problema do Clube do Remo é que de todas as 6 partidas, né, que ele venceu apenas um jogo, ele convenceu, entre aspas, somente uma. Isso dá uma projeção muito negativa para o torcedor e para a própria equipe, porque a gente não sabe qual é o time que vai enfrentar segunda-feira o Ferroviário. Acho que até o torcedor mais confiante vai pensar, poxa, vai entrar, vai fazer aquele jogo que a gente nunca viu até o momento. Mas será que realmente o Remo está disposto a fazer isso? Então, depender dele depende, mas eu não sei se para o torcedor mais realista isso conforta ou preocupa. É verdade que às vezes a gente, dependendo só da gente, parece que fica Exatamente. mais nervoso ainda, sei lá, realmente é complicado. Mas isso de se atrapalhar consigo mesmo é dos dois lados daqui do nosso estado, né? Acho que tanto o Paysandu quanto o Remo. O Remo que veio ali e fez uma campanha que foi abaixo da do Paysandu, né? E o Paysandu que veio despontando no começo, agora tá dando uns certos tropeços, umas coisas que não deveriam estar acontecendo a essa altura do campeonato, né? Literalmente. A diferença dos dois é que... Porque o Paysandu também, né? Nos últimos 6 jogos, venceu apenas um, certo? A diferença é que o Paysandu soube fazer a gordura no momento certo. O Remo tá deixando para querer fazer isso no momento mais crucial da competição, quando já tá tudo encaminhado. Até 2 rodadas tu via... Não, até 3 rodadas tu viu Volta Redonda atrás do Remo. Hoje em dia o Volta Redonda tá basicamente com o pé na classificação. Se fizer 2 pontuações mínimas, até se dá o luxo de perder, garante. Não é mais a moleza que o Remo pode se dar. Mas isso é uma questão que vai abranger planejamento do Remo, que realmente a gente achou que iria além devido à queda, né? Um time que recém caído da Série B, mas que não honrou conforme o planejamento. Se tu pegar uma entrevista, por exemplo, do presidente do Remo, do Clube do Remo, todas tu vai escutar ele falando que o Remo vai brigar para vencer, o Remo vai ser campeão. Mas se tu for olhar 2 jogos do Remo, do primeiro ao mais recente, tu não vê diferença alguma. É o mesmo padrão de jogo, mesma falta de qualidade técnica, mesma ausência de um jogador diferenciado. São os mesmos erros sempre. Exatamente. Né? Aí fica uma preocupação dupla quando a gente fala do Clube do Remo nessa reta final de Série C. O que a gente espera para o Remo na final da etapa classificatória e o que esperar do Remo numa possível classificação ao quadrangular decisivo. Porque até o momento o Remo é um time sem identidade, pelo que a gente consegue visualizar no decorrer do decorrer dos jogos dele. E aí dentro disso, o Remo pega um Ferroviário que está na porta da zona, empatado com Floresta e Altos com 16 pontos. Os 2 últimos estão já na zona e o Ferroviário ainda fora. E depois pega 2 confrontos diretos contra as 2 equipes que, para mim, ainda não estão garantidas na segunda fase. Para mim, Mirassol, Paysandu, ABC, Volta Redonda e Botafogo da Paraíba e o Figueirense já estão lá, já classificaram. Só um desastre para tirando o Mirassol que já foi, para tirar os outros 5 times, 6 times ali, 5 times dessa segunda fase. A Aparecidense e Botafogo não estão ainda classificados. E são os 2 últimos jogos do Remo. De alguma maneira, para vocês, o Remo chegando nessa fase final, nessa reta final de primeira fase, tendo um adversário que briga para não cair e 2 confrontos diretos, isso pode ser um estímulo a mais para o Remo, quem sabe, chegar na segunda fase? Quer falar? Pode falar. Não. Pois é, excelente questionamento teu no caso, porque é o seguinte, se a gente for avaliar toda a Série C até o momento, jogos como esse contra o Ferroviário, que em teoria serão mais fáceis por conta do clube estar limitado, estar brigando contra o rebaixamento, são os tipos de partidas que o Remo gosta mais de fazer vexame, certo? A gente tem como exemplo aí Brasil de Pelotas, o próprio Manaus, que na época, enfim, começo de rodada, São José aqui em Belém, teve o mais recente agora contra o Atlético do Ceará, perdão, lá que o Remo também deu vexame. Esses que tu vê, que teoricamente são mais favoráveis ao Remo, é o que mais ele consegue
se surpreender o torcedor. Quanto aos mais enjoados, né? Sim. Quanto aos jogos teoricamente mais enjoados, é o que ele consegue mais surpreender de forma positiva. Foi essa com o Mirassol. Eu acredito que dessas 3 partidas que o Remo terá pela frente, contra o Ferroviário vai ser o mais enjoado. Justamente por esse equilíbrio do time querer. É o pior visitante, o Ferroviário, se não me engano. Pior visitante. Né? É o pior visitante, mas chega aqui, parece que o Remo dá um estímulo para os outros equipes que a gente não consegue entender, tá entendendo? Mas contra o Aparecidense, que sim se credenciou para ser um adversário direto, e o próprio Botafogo de lá do Ribeirão Preto, eu acho que o Remo tem maior probabilidade de sair vencedor do que desse contra o Ferroviário, embora eu esteja otimista do Remo conseguir fazer um bom papel. O problema nesse ponto todo, Júnior e Gabi, é o seguinte, é porque fica sempre aquela teoria do que o Remo vai demonstrar em campo. A gente aguardou muito nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba, um Remo diferente, um Remo aguerrido, mas se o Remo demonstrar aquilo que a gente viu lá no Almeidão... Esquece. Fica difícil. Foi um jogo complicado mesmo de assistir. Eu, do domingo, fiz esse esforço muito contrariado, mas eu fiz esse esforço de assistir o jogo e foi bem assim, complicado. Acho que foi bem triste de assistir o jogo realmente, porque foi uma expectativa tão grande, né? Um pré-jogo, uma atmosfera toda que foi criada ali entre os torcedores que já criaram ali meio que uma rivalidade por toda aquela coisa que aconteceu, né? Então... eu esperava bem mais, assim, acho que dos dois lados. Sim. Tanto do Botafogo quanto do Remo, eu esperava um jogo bem mais disputado, um jogo ali bem cheio de rivalidade realmente dentro do campo. E pareceu tão apático, uma coisa assim tão... parece que era um jogo qualquer, parece que não teve toda aquela expectativa. Então, acho que realmente para o torcedor azulino foi uma decepção. Sim, foi uma decepção... literalmente pelos dois lados, porque tanto eles pregaram uma rivalidade desnecessária, quanto o Remo demonstrou internamente que usaria isso a seu favor, tentando engatar uma segunda vitória, veio de uma partida interessante, né, contra o ABC. Uma vitória no momento perfeito, exatamente, né, para dar esse gás para... Se o Remo vence aquela partida contra o Botafogo, dormiria na 5ª colocação, porque encerrou segunda-feira a rodada, né, teve 3 jogos. Sim. O próprio Aparecidense estava jogando no dia. Terminaria a rodada em 8º. Isso, exatamente. Terminaria a rodada no G8, algo que não acontece o quê? Um mês, 3, 4 rodadas, mais ou menos isso. Então falta um pouco de contundência no Remo, falta um pouco de comando, falta um pouco de liderança técnica em campo. Enfim, vamos ver. Agora, do outro lado do Almirante Barroso, o Paysandu está adiando essa classificação. Aí tem 2 rodadas, né? Empatou com o Figueirense, mas está com 27 pontos, é vice-líder. Se vencer no sábado o Campinense, vai a 30 pontos, e aí, faltando 2 jogos, vai abrir aí mais ou menos, se os resultados ajudarem, 30, vai abrir 7 pontos para o primeiro time fora da zona. Então é uma classificação que ela será confirmada caso o Paysandu vença no sábado o Campinense. Como que vocês estão vendo esse adiamento do Paysandu para chegar na segunda fase? Cara, eu acho que pro torcedor bicolor, né, acaba sendo um pouco agoniante, né? Porque a gente veio numa temporada legal, o Paysandu veio fazendo bons jogos, boas atuações, principalmente dentro da Curuzu, né? O que foi, assim, acho que um dos principais fatores para essa colocação que está hoje, né? Que está, vamos dizer assim, tranquilo, porque realmente a classificação agora só não vence, e o Paysandu realmente cometeu um grande erro, assim, algo realmente muito grandioso o que eu particularmente duvido, né? Mas duvido muito isso acontecer. Eu acho que não tem nem essa possibilidade de não classificar. Então, agora, o que preocupa é o que a gente vai ver no quadrangular, né, do Paysandu. O que o Paysandu vai proporcionar, o que a gente vai conseguir ver dentro de campo, porque é um campeonato à parte, né? Eu vejo dessa forma. Eu acho que o quadrangular é um momento separado ali da Série C. Sim. Os times parece que mudam completamente. A gente vê ali uma motivação extra, né? E isso é uma postura diferente. É tudo muito diferente. Então, até a própria torcida age de uma maneira diferente. Então, eu acredito que a gente vê a torcida bicolor ali tem essa preocupada com o que a gente vai ver, porque o Paysandu veio numa crescente bem legal durante o campeonato e
depois de 6 rodadas atrás, né? O Paysandu não consegue engatar essas vitórias aí, vem aí catando uns pontinhos de empate, o que não tem sido muito agradável, né, para o Bicolor, que veio aí ganhando jogos, ganhando com placares assim bem gordurosos, bem largos, né? E agora chegar nesse momento onde o negócio vai começando a apertar e a gente vê o Paysandu tentando brigar com times que não deviam dar trabalho, eu acho que dá um medo aí do que a gente vai ver no quadrangular, né? Então acho que a preocupação do torcedor bicolor hoje é essa, é o quadrangular, o que vem depois. Não agora a classificação, porque eu acho que isso já é quase uma certeza. No caso do Paysandu eu também visualizo dessa forma. Entendo um pouco a preocupação, frustração, a agonia do torcedor, referente ao período que o Paysandu tem passado ao ter vencido apenas um jogo. Mas quanto a isso, eu acho que deve se limitar somente à próxima fase, porque o Paysandu tem que fazer muito esforço para não conseguir essa classificação. Tudo bem, a gente consegue compreender que não está feito a pontuação interessante recentemente, mas e o empate, se o Paysandu conseguir contra o Campinense, agora fora de casa, o que não seria surpresa alguma do Paysandu chegar lá e ganhar, e já está matematicamente classificado. E o Paysandu, diferente do Clube do Remo, ele tem a trajetória dele até o final dessa etapa classificatória com times relativamente mais fáceis no confronto direto. O Campinense, o Altos e o Floresta, se eu não me engano, né? Em Serra em Belém, certo? Contra o Floresta. Então, literalmente tem que fazer muito esforço. O problema é que o Paysandu, ele tem dado alguns... Detalhe, são 3 times brigando para não cair. Exatamente. Pode talvez render um creminha extra dos adversários tentarem impulsionar uma pontuação, mas eu acho que não é nenhum bicho de 7 cabeças para o Paysandu nessa reta final. Ele conseguiu fazer a gordura dele no momento certo, diferente do Clube do Remo, que também está na mesma zica, podemos definir assim, que não vem, que dos últimos 6 jogos só venceu um jogo, mas não conseguiu fazer a pontuação necessária no tempo certo. Acho que o Paysandu só precisa ficar um pouquinho mais ligado em campo, evitar fazer certos tropeços como fez agora recentemente, fez em outras partidas dele. E é isso, no mais eu acho que tá tudo sob controle, que se conseguir arrumar a casinha direitinho, não levar essa cobrança para campo, acho que... E a gente visualiza muito isso também na fala do Márcio Fernandes, ele é um técnico muito coeso na palavra dele, principalmente na percepção de avaliação de jogo. Eu acho que ele é muito calmo, assim, né? Ele consegue ponderar bastante essa questão da pressão, que é necessária, enfim, mas acho que ele sabe lidar bem com isso. Certo, ele consegue entender bem ele não foge daquilo que realmente acontece no jogo. Se o time vacila, ele vai lá, não, vacilamos aqui, precisamos ir consertar aqui. Ele tem essa percepção do time dele. Eu acho que se ele conseguir ajustar, no mínimo em 2 desses 3 jogos e já se projetar para a próxima fase, eu acho que o Paysandu tem tudo para atingir o verdadeiro objetivo nessa temporada, né, que é voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. E o Paysandu ontem, a gente está gravando, só para lembrar para você que nos assiste e nos escuta, estamos gravando o podcast na quarta-feira, dia 27. Ontem, na terça-feira, o Paysandu levou aí 3 derrotas fora do campo, né? O Paysandu não conseguiu trazer o Wagner Love, não conseguiu trazer o Lucão do Break e nem conseguiu trazer o Romércio. Como vocês olham esse mercado do Paysandu, que ainda quer um centroavante e ainda quer um zagueiro? O Lucão saiu muito próximo, né? O Paysandu encaminhou com o Lucão, adiou por 2 vezes o anúncio dele, era para anunciar na quarta-feira da semana passada, durante o lançamento da 3ª camisa, não conseguiu, veio para o final de semana, também não conseguiu anunciar o Lucão, e aí teve a história do Wagner Love, que chegou a encaminhar com o Paysandu, mas acabou indo para Recife para o Sport, e depois veio o Romércio, zagueiro que disputou Série B no passado pelo Remo, acertou com o Paysandu, mas o clube da Armênia, onde o Romércio está, acabou barrando ele de vir para cá. Como que vocês olham esse mercado do Paysandu ainda em busca desse outro camisa 9 e desse outro zagueiro? Lembrando que os clubes da Série C têm até o dia 3 de agosto para substituir inscrições. Por exemplo, o Paysandu não vai ter o Bileu para essa coisa da Série C. Então pode tirar o Bileu e colocar um outro jogador na vaga dele. O Remo, por exemplo, não tem mais o Pimpão, já saiu da lista. Pode colocar outro jogador na vaga do Pimpão. E assim vai. Pode começar. Pois no caso dessas 3 negativas que tu falou no caso de contratação, eu acho que a mais dolorida no momento foi na questão da zaga, certo?
porque com tudo que o Paysandu tem tido um pouco de dificuldade nessa reta final de Série C, contra um jogador goleador, muito se bate naquela tecla, por exemplo, do Marcelo Toscano, que embora não tenha cumprido com o papel de camisa 9, ele tem sido um jogador muito tático. E para uma competição como a Série C, que o equilíbrio é a característica principal, é uma situação interessante, certo? Eu acho que agora contra o Lucão do Break, acho que se ele pudesse vir para cá seria uma contratação interessante, porque é um jogador experiente. E talvez uma mudança dessa de competição, que está acostumado com Série B, certo? Agora, quanto ao Wagner Love, eu confesso para você que eu não sei a que ponto isso seria interessante para o Paysandu. Pois ele já é um jogador, com todo respeito a Wagner Love, né? Mas já está na final de carreira. 38 anos. Exatamente. Não sei como é que seria o formato físico dele para cá, não sei como é que seria o comprometimento dele para cá. Paysandu a 3 jogos apenas de se classificar, tá entendendo? Enfim, acho que provavelmente seria só visando o possível quadrangular decisivo para o acesso. Agora, aí como comentei no início, eu acho que a grande perda nesse momento seria na defesa, porque é o calcanhar de Aquiles do Paysandu, certo? E isso demonstra tanto a necessidade deles contratarem, porque eles foram atrás do Romércio. Eu conversei com uns amigos meus bicolores, muitos deles acharam até viável não vinda dele, certo? Porque se a gente pegar o Romércio baseado naquilo que ele efetuou pelo Clube do Remo no ano passado e com base nos números dele desse ano da Armênia, certo? Era um tiro no escuro, mas antes de deixar esses jogadores que já não estão rendendo. Ou então puxa alguém da base, faz um empréstimo, trouxe o atleta da Tuna, acho que é muito mais viável. Tá entendendo? Porque se for para tu trazer um jogador para um setor que já está totalmente limitado, que não tem rendendo ao ponto, ou melhor, que a gente não consegue visualizar aquilo que realmente é o que é, deixa do jeito que tá e vai atrás do mercado local, que eu acho que seria mais interessante. Wagner Love ou Lucão? Qual tu queria? Eu concordo com ele, eu preferia o Lucão. Como ele falou, com todo respeito ao Wagner Love, é um cara aí que tem um nome grande aqui no futebol nacional, mas concordo com ele, acho que seria um investimento alto do Paysandu aí. A não ser que o Paysandu quisesse usar ele através do marketing, né? Vender camisa, usar ele como um garoto de propaganda, aí tudo bem. Se fosse o conjunto como um todo, perfeito. Agora o problema é se focar somente no futebol. Mas aí eu penso, né, que no momento o objetivo maior é esse. Eu penso dessa forma. Fazer né? gol. Pois é. E acho que ele não viria no melhor momento para o que a gente teria, o que o Paysandu teria que desembolsar. Eu acho que talvez podia sair ainda mais caro. Então, nesse momento, não sei se seria a melhor opção. Acho que o Lucão seria uma boa, né? Mas o Paysandu segue aí nessa procura, né? Nessa busca. E como ele falou, acho que no momento que mais o que mais é a ferida do Paysandu realmente é a zaga, que a gente ainda vê que está um pouco limitado, ainda precisa ali de alguns ajustes. No momento, percebo que o Genilson joga muito sozinho ali, acaba sobrecarregando até ele mesmo, que é um cara que eu particularmente acho que tem bastante qualidade, tem vindo num momento bem regular. Ele acaba até se atrapalhando em alguns momentos por ter que jogar sozinho, né? Tentar ali dar aqueles comandos na zaga. A gente teve o Douglas, que acabou entrando e já se machucou, acabou não podendo render muito lá contra o Vitória. Foi a única partida dele. Única partida. E jogou, ao meu ver, muito bem. Acho que ele jogou bem, surpreendeu ali, conseguiu proporcionar algo que os outros zagueiros que a gente viu aí entrar pelo Paysandu, além do Genilson, não conseguiram, né? Então, eu acho que no momento a prioridade do Paysandu talvez seria realmente aí um zagueiro meio que para ontem, assim. Em termos de valores, o Lucão, se viesse para o Paysandu, era cerca de 60 mil por mês. O Wagner era acima de 150. Integral do Paysandu? Integral do Paysandu. Integral. Ele ia se desvincular, o Guarani liberou o Lucão para negociar com o Paysandu, tanto que ele não jogou contra a Chapecoense na última quarta-feira. E aí, como ele acabou sabendo do Wagner Love, ele não quis mais negociar com o Paysandu. Ele desfez o negócio e no domingo ele jogou pelo Guarani. Se o Wagner viesse, era acima de 150 mil por mês que o Paysandu ia ter que pagar. É uma diferença absurda, né? Mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Em relação à zaga, o Bruno Leonardo deve ir para o banco de reservas contra o Campinense e o Naylor provavelmente vai estrear
ao lado do Janilson, já que o Lucas Costa está batido e o Douglas também está batido. Só para concluir no quesito Wagner Love, o pessoal achar que eu não estou pegando no pé dele, mas é que o futebol paraense tem que entender que jogar somente com o nome hoje em dia não faz efeito. Dadas as comparações, a gente pega, por exemplo, o próprio Ricardinho, pegamos o Pimpão, que vieram aqui basicamente com nome, com currículo de 5, 6 anos atrás. Tem que Série C é uma competição um pouco complicada nesse momento para determinada idade, determinado condicionamento físico. É nesse sentido. Eu lembrei ontem para a Gabi na redação do Finazzi quando veio pro Remo. Nossa, bom amigo. Bom amigo. Ele me adora. Bom amigo. Foi nesse nível, já em fim de carreira o Remo trouxe o Finazzi com pompa, bainão lotado. Primeiro jogo dele, perdeu um gol feito e saiu pela porta dos fundos. Fez aquela brincadeira na moda. A torcida ainda abraça essas ideias, eu acho. Eu vi muita gente empolgada com Wagner Love. Apesar de muita gente. Lógico. E é um cara que tem qualidade, realmente. E ele estava na Dinamarca. Lá ele estava num bom momento, né? Vivendo ali um momento legal, uma sequência interessante. Mas é como tu falaste, né? Eu acho que Série C, futebol paraense, não é assim, né? Não é tão fácil. A gente tem uma série de limitações, a gente tem uma série de fatores que acabam complicando um pouco. Tu citou Sim. O nome do Ricardinho, do Pimpão. Acho que o Ricardinho ainda respondeu bem às expectativas. Eu confesso que quando ele chegou, fiquei um pouco receosa, fiquei assim, poxa, não sei se é o que a gente vai tá esperando, né? Vamos ver o que ele vai trazer pra gente, mas acho que ele conseguiu corresponder legal quando, antes da lesão, né? No Parazão ele fez aí bons jogos, fez o diferencial na equipe do Paysandu, no meio de campo do Paysandu, uma dupla interessante aí com o José Aldo, mas acabou se lesionando, uma lesão séria, que pode ser que agora, já no final da Série C, ele possa estar voltando, né? Eu fiquei sabendo essa semana que talvez agora no quadrangular o Paysandu já possa contar com ele. Mas, querendo ou não, foi um longo tempo de desfalque. Sorte que esse ano o Paysandu veio com um time bem montadinho, um esquema bem legal, porque se fosse em temporadas passadas, poderia ter sido o fim ali do sonho do acesso para o Paysandu, já no final do Parazão mesmo. Eu acho que o grande diferencial do Paysandu nessa temporada é a beira do gramado, que é o Márcio Fernandes. Porque se a gente for comparar elenco por elenco, tanto o Clube do Remo quanto o Paysandu não tem uma discrepância muito grande, tecnicamente, um do outro. O problema é a postura do Márcio. E ele, por si só, já é bastante experiente em uma Série C, né? Campeão 2 vezes, se não me falha a memória. Ele tem esse conhecimento, esse domínio. Sim, bem. Tem uma postura muito grande, incisiva dentro do gramado. Coisas que, por exemplo, não vou dizer do outro lado, mas em muitos jogos da Série C, que tu vê em determinados momentos de cada jogo, determinados treinadores preferem remediar a partida ao tentar buscar soluções, que é o que a gente vê nos jogos do Paysandu. Mesmo o Paysandu saindo atrás do placar, cometendo alguma falha, não busca tentar conquistar a pontuação máxima. Eu acho que esse é o principal diferencial que está ajudando o pessoal até o momento. É isso. Vai concluir? Eu ia só dizer que eu concordo com ele. Não, só ia dizer que eu concordo com ele. Foi uma coisa que a gente falou mais cedo, né? Eu vejo bastante, assim, segurança e firmeza no que ele... Como assim? Eu sei o que eu tô fazendo, entendeu? Sim. Então, como tu falaste, perdemos mesmo por isso. Mesmo o torcedor não gostando, ele sabe o que ele tá fazendo. Isso, infelizmente é o trabalho dele e ele precisa admitir quando alguma coisa sai errado, não sai como esperado, né? Lógico, a derrota não é ruim, não é boa. Até me confundi aqui. A derrota não é boa nem pra torcida e nem pra ele, né? Então, lógico, ele sabe avaliar melhor do que ninguém, ele que sabe tudo que foi feito durante a semana. E acho que ele consegue passar isso bem. Até porque, convenhamos, né? Nessa Série C, dos 20 equipes, nenhum time está jogando futebol interessante. Até mesmo o Mirassol, que já eu não consigo, se puxar na memória, eu não consigo visualizar uma apresentação perfeita do começo ao fim. Tanto dos principais... Série C, na verdade. Pô, Série C é feijão com arroz. Somar ponto, vencer em casa, beliscar fora. É o que a gente diz, né? Não adianta jogar Série bonito. C é subir, não tem outra história. É brigar, é o jogo brigado, é aquele jogo de emoção, né? Então... Quer jogo bonito, vai assistir Premier League. Exatamente. Foi não vai assistir nem Série A, né? Vai logo pra Europa. Exatamente. Então, é isso. Acho que a Série C realmente é o elenco que vai ali pra fazer o feijão com arroz. Se complicar pra jogar muito bonito, fazer... querer aparecer, não dá muito certo.
é fazer o básico, fazer o fácil. É isso, final de semana tem no sábado, dia 30, às 7 da noite, lá em Campina Grande, na Paraíba, no Amigão, Campinense e Paysandu. Na segunda-feira, dia 1º de agosto, no Baenão, 8 horas, Remo e Ferroviário. Palpites para os 2 jogos. Campinense e Paysandu. Eu não gosto muito de falar que eu sou meio zicada. Toda vez que eu falo, dá ruim. Mas olha... Não é para a vitória do Campinense logo. Que aí mas aí, pô, aí já é demais, não posso falar isso não. Mas olha, acho que o Paysandu tem boas chances de ganhar. Acho que aí um placar de 1-0 já tá de bom tamanho. O importante nesse momento é conseguir os 3 pontos. Então, eu arriscaria aí uns 2-1, quem sabe de virada, porque o Paysandu sempre toma esses golzinhos de susto, né? Então, acho que uns 2-1 tava bom. E pro lado do Remo, acho que ganha também. Acho que um placar um pouco mais apertado, um pouco mais suado de 1-0 aí. Acho que dá uma engatada aí nesse caminho para tentar a classificação. Acho que no sábado o Paysandu vence bem. Acho que consegue vencer por 2-0. Tranquilo. Confiante, talvez um confiante. pouquinho, talvez possa ter seus perrengues lá, mas eu acho que o Campinense não, aparentemente não vai oferecer muita ameaça ao Paysandu. O Paysandu vai um pouco mordido com esse vacilo em casa. Mas é aí que mora o perigo. Quanto ao clube do Remo, eu vou em 2-0 pro Remo também. É isso, Gabi, obrigado mais uma vez. Obrigada. Conte sempre comigo, estarei sempre aqui pra gente estar fazendo essa resenha aí, falar de futebol, que é sempre muito bom. Matheus, obrigado. Qualquer coisa, volte com a gente aqui. Convite não vai faltar, a porta está sempre aberta. Eu que agradeço, obrigado pela recepção aí, pessoal. Até a próxima. É isso, Podzão desta semana vai ficando por aqui. Você acompanha a gente no YouTube do Portal Roma News e também no Spotify. Sábado e segunda-feira tem cobertura dos jogos. Você entra lá na nossa editoria, no nosso portal e fica sabendo o que acontece em Remo, Paysandu, no futebol paraense como um todo. Até mais.